para todos e com a notícia do jeito que você não vê nos outros canais. Boa tarde. Estudantes, pais, professores e funcionários de escolas de todo o país fazem nesse momento manifestações contra os cortes de 30% na educação pública anunciados pelo governo. Aqui no estúdio, o nosso papo é sobre homofobia, violência e negação ao direito à cidade. Conosco, Felipe Moreira, pesquisador de Direitos Humanos do Instituto Polis, e o Leonardo Arouca, pesquisador do Museu da Diversidade Sexual. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Estamos ao vivo também pelo YouTube. Pesquisa lá Rede TVT. Inscreva-se, mande sua pergunta, faça um comentário, participe e contribua com a gente. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Bom, nova derrota do governo na Câmara dos Deputados. Por 307 votos a favor e 82 contra, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convocado para uma sabatina prevista para esta tarde, daqui a pouquinho, no plenário da Câmara dos Deputados. A convocação foi feita diante do clima causado pelo anúncio dos cortes de 30% das escolas técnicas e universidades federais. Ontem a gente contou aqui que os bancos estavam revisando a sua previsão de crescimento do país para esse ano. Hoje saiu a tão esperada prévia do Banco Central do PIB no primeiro trimestre, que aponta retração de 0,68%, o que significa que, tecnicamente, o Brasil está em recessão, o que não acontecia desde os últimos 3 meses de 2016. Enquanto isso, Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Está em Dallas, no Texas, onde se encontra esta tarde com o ex-presidente Bush. Amanhã, ele será homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos num almoço, uma cerimônia simples, bem diferente da festa de personalidade do ano, que estava programada para ser em Nova York, mas foi cancelada depois de fortes pressões políticas. O general Mourão, vice-presidente, é quem está no comando da nação. E na onda do tsunami que varre o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, mais da metade dos 95 pedidos de quebra de sigilo autorizados pela Justiça do Rio são de pessoas ligadas ao agora senador. A investigação, que também envolve o assessor dele, o Queiroz, é sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual. Ao todo, são 55 funcionários e ex-funcionários da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio. No outro grupo de investigados estão familiares, parentes e pessoas próximas a Flávio. Mas quem está causando mesmo um tsunami nas ruas são estudantes, professores, funcionários, pais e ativistas que pararam hoje contra os cortes na educação. Em todo o país aconteceram atos e mobilizações pela manhã. Você acompanhou aqui na programação da TVT. A gente vai dar agora uma olhada em mais algumas manifestações. Olha só. Em Sorocaba, interior de São Paulo, milhares de estudantes e professores saíram às ruas. Na cidade fica um dos campos da Unesp, que está mobilizada nesses atos. Essas imagens aí são do ato em Belo Horizonte. Olha o tamanho da manifestação. Milhares de pessoas reunidas nas ruas. Juazeiro do Norte, no Ceará, teve ato também. Isso aí em Sobral, também no Ceará. Olha só, uma grande manifestação na cidade. Em João Pessoa, Paraíba, mais de 15 mil pessoas foram às ruas contra o corte na educação. Choque aí, gurizada, ó. E essas imagens agora são de Porto Alegre, onde centenas de estudantes se mobilizavam quando a tropa de choque atacou manifestantes com bombas de gás. Ei! Se liga! E ao desembarcar em Dallas, no Texas, perguntado sobre as manifestações dos estudantes, Bolsonaro disse o seguinte, presta atenção no vídeo. Como que o senhor vê esses protestos? É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil.
Idiotas úteis, pois é. Vamos agora direto para a Avenida Paulista, onde está ao vivo a nossa repórter, Cissa Soriano. Oi, Cissa. E aí, muita massa de manobra e contém ironia essa pergunta? Eu estou aqui com a Débora Minecute, tem uma longa carreira acadêmica, está participando do ato e eu vou pedir para você comentar essa fala do Bolsonaro, que chegando em Dallas, ele diz que os universitários são massa de manobra. O que você acha? Olha, eu acho que a resposta está aí. Olha que maravilha de massa de manobra nós somos, Bolsonaro. As ruas do Brasil estão lotadas de massa de manobra, cidadãs, democratas, reflexivas, conscientes da importância da educação. Imbecil é você, Bolsonaro, que não sabe que a educação é prioridade num projeto de sociedade que abre as portas para todas as camadas da população. E outra coisa, Bolsonaro, entenda bem que nós vamos, a balbúrdia começou agora. Quais você acha que são os desdobramentos a partir dessa manifestação? Olha, eu sou de 66, 64, 68 e fui presa política. A balbúrdia começou, engrossou, mas nós mostramos naquela época que nós tínhamos tomado as ruas para valer. A ditadura demorou 21 anos. Hoje, a ditadura não vai, esse governo destruidor vai ter que nos enfrentar com muito e muito mais balbúrdia política. Leonora, muito obrigada, uma ótima manifestação, um ótimo ato para você. E Lula livre, Marielle vive. Obrigada. Bom, as ruas, como a Leonora disse, aqui no entorno do MASP estão fechadas, as duas faixas da avenida estão tomadas por manifestantes e eu continuo aqui e volto ainda no programa. Volto com você, Thalita. Obrigada, Cissa. Isso aí, a Cissa ainda volta no programa trazendo mais falas e mais novidades sobre esse ato que acontece na Avenida Paulista. Bom, de volta à nossa conversa aqui no estúdio, que hoje é sobre LGBTfobia. Sexta-feira é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. E para marcar a data, o Instituto Polis realiza o seminário Direito à Cidade, de olho na LGBTfobia. Eu queria que vocês explicassem para a gente que diálogo é esse que é necessário nesse momento, quando se fala em direito à cidade, e especialmente para as pessoas LGBT. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Acho que é importante dizer para o pessoal de casa o que é o direito à cidade, né? Sim. Acho que o direito à cidade, ele é o direito de todo mundo poder usar, ocupar e transformar a cidade que vive sem nenhum perigo de ódio, né? De sofrer nenhum tipo de ódio por ser quem você é, por expressar o afeto por quem você ama, por usar a roupa que você quiser usar, por motivos religiosos, enfim. Então, o direito à cidade, ele tem essa perspectiva democrática da cidade como um bem comum em que todo mundo possa usufruir, né, desse espaço socialmente construído por todos nós. E, infelizmente, a gente não vive esse tipo de situação na cidade. As cidades, elas são muito desiguais, né? E a população LGBT é uma população que sofre muita desigualdade dentro da cidade. E mesmo dentro da própria sigla LGBT, há diferenças aí de como essa população vive a cidade. A população T, né, os travestis e as transexuais, os transexuais são a população que mais sofre com as desigualdades na cidade, dentro do segmento LGBT. Sim. Se a gente faz análises interseccionais, né, que compõem também com raça, com renda e uma série de coisas, a gente vai fazendo essa análise mais complexa e vendo como, de fato, essa desigualdade ela é muito grande para a população vulnerável. E aí, no caso, por exemplo, do direito à cidade e a população LGBT. É bem interessante a gente pensar, por exemplo, na população trans e travesti sobre a questão da moradia, né? A população trans e travesti tem muita dificuldade de acesso à moradia, seja porque ela é renegada dentro do seio familiar, e aí ou ela é expulsa ou ela acaba saindo de casa por não ser aceita, e depois ela não consegue acessar a moradia, seja porque os locadores não aceitam aquela população por, às vezes, discursos morais, por
preconceito, e essa população acaba ficando em situação de mais vulnerabilidade ainda, né? Então, o preconceito, que a gente acha que às vezes é uma coisa muito da escala íntima, ela tem dimensões públicas que afetam toda a sociedade. Sim. Então, debater o direito à cidade sobre essa perspectiva é muito fundamental para a gente conseguir pensar políticas públicas que consigam transformar as cidades em um espaço mais democrático para todos, né? Claro. Agora, Leonardo, a gente quando fala de São Paulo, a gente lembra de uma das maiores paradas gays do mundo, tem coisas de acolhimento, tem um museu dedicado ao tema, que você sabe bem disso. A gente pode dizer que São Paulo é uma cidade amiga dos LGBTs? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado Instituto Polis. Acho que é meio complicado a gente dizer isso, né? Eu acho que ela é amiga da perspectiva, talvez, do movimento social. É um movimento social muito grande, a gente tem um equipamento, mas ainda assim é um espaço de extrema vulnerabilidade. A gente é localizado, por exemplo, lá na Estação República, e é bem no entorno da República, do Arouche. E se você pega para dar uma olhada pelo entorno, você vê uma população bem grande, moradores de rua, assim. Então, ao mesmo tempo que tem um museu, eu acredito que ainda faltam políticas públicas, por exemplo, de acolhimento, falta educação, faltam políticas para se pensar educação em uma perspectiva LGBT, faltam políticas de memória LGBT, então acho meio difícil dizer amiga. Eu acho que sim, é um espaço mais confortável, um espaço que tem uma cidade onde tem mais espaço de sociabilidade, né, do que muitas cidades do interior. Acho que as grandes cidades às vezes proporcionam isso, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Mas eu acho que também não é uma amiga, assim. Eu acho que é mais possível viver em São Paulo sendo LGBT. Sim. Mas acho que não é um paraíso. Sim. Agora, a gente teve recentemente aquela proibição do anúncio do Banco do Brasil, especialmente pela presença de uma pessoa trans. Então, quando o presidente da República tem esse tipo de atitude, como é que isso se reflete na comunidade LGBT? Para os dois. Eu acho que uma das questões importantes, assim, da gente pensar é que é um processo de invisibilidade da população LGBT, né? Ela não pode ser vista. Em tese, ou na verdade na prática, ela já não é vista pelos órgãos oficiais quando a gente pensa no censo, por exemplo. O censo, ele não tem essa componente de identificação da orientação sexual ou mesmo da identidade de gênero das pessoas, o que dificulta muito que a gente consiga fazer essas análises interseccionais, como, por exemplo, gênero e raça. A gente consegue que o IBGE, o censo, já tem essa informação, né? Sim. E a perspectiva que a gente tem hoje é que o censo próximo não tenha essa componente, inclusive porque o próprio governo está dizendo que vai reduzir os recursos, né, para a feitura do próximo censo. E acho que essa atitude de cancelar essa propaganda também demonstra que não está na perspectiva do governo fazer uma análise para essa população. Então, eu acho que, além da coisa grave de recurso público que foi usado de forma... quer dizer, que 17 milhões, eu acho que foram gastos para fazer essa propaganda, e que foi cancelada por uma vontade do governo meio esquisita, assim, né, meio questionável. É uma censura, né? E que... para além disso, nos parece que, de fato, a população LGBT não vai ser assistida, não vai ser vista, não quer ser vista por esse governo. Quem dirá pensar políticas públicas, né? Agora, a partir do dia 23 de maio, agora, o Dias Toffoli, o ministro, retoma a discussão sobre a criminalização da LGBTfobia. Agora, eu queria saber, assim, do ponto de vista da existência de uma lei, se isso, de alguma maneira, reduz o nível de violência contra essa população. Eu acho que é um debate que ainda está sendo avaliado, né? Acho que tem um projeto, mas no concreto, às vezes as coisas acontecem de formas diferentes. Eu acredito que sim. Acredito que a criminalização da homofobia, da LGBTfobia, tende a diminuir o índice de violência.
Mas eu acho que é algo que tem que ser pensado a fundo, tem todo um mecanismo de criminalização e controle do Estado que eu acho que precisa ser avaliado, quem de fato vai ser criminalizado com isso, qual a aplicabilidade disso, porque não basta ter a lei, né? Não basta isso estar na Constituição, isso de fato tem que ser aplicado. E a aplicabilidade disso a gente não sabe muito bem ainda como vai se dar, né? Sim. Em quais instâncias que vão acontecer, qual vai ser a fiscalização disso. Então, acho que meio apressado da nossa parte dizer que sim, isso resolve o problema. A gente tende a achar que isso vai sim reduzir os problemas, mas a forma como isso vai ser aplicado, eu acho que é algo para ser avaliado com mais calma ainda. Mas a princípio a gente tende a optar pela criminalização da LGBTfobia. A gente acredita que a princípio ela pode sim colaborar muito com a redução de danos, a redução de riscos à população LGBT, com a exclusão da população LGBT, mas é algo muito complexo, acho que tem que ser avaliado assim de uma forma aplicável, né? Acho que dentro da aplicabilidade isso precisa ser avaliado com mais cautela. Eu tenho uma dúvida, o que está em debate agora no STF é a criminalização da homofobia ou da LGBTfobia? LGBTfobia. É contra todos, os crimes de ódio contra toda essa população, né? Tá bom. Então, agora, teve aquela primeira discussão em fevereiro, 4 ministros votaram pela criminalização. E agora, qual a expectativa que vocês têm? O que vocês acreditam que vai acontecer? Dá para perceber nesse momento se existem ministros a favor? Como é que está essa história? Eu acho que o principal, assim, é a gente conseguir fazer uma pressão popular para que isso, de fato, seja encampado, né, como uma proposta importante para a sociedade, porque é isso que o Léo estava colocando, assim. É claro que a criminalização em si não resolve todos os problemas, né, que a população LGBT sofre no Brasil. Mas pelo menos garante o reconhecimento de que a LGBTfobia existe, porque muitas pessoas dizem que isso é um acaso. Assim, aí quantas pessoas hétero não são assassinadas no Brasil? A questão é que a motivação que gerou aquele assassinato, aquela violência, é a pessoa ser quem ela é. Exatamente. Não foi um tipo de roubo ou de assassinato motivado por questões passionais ou por um assalto. Foi especificamente porque aquela pessoa é o que ela é. Então, eu acho que esse reconhecimento é fundamental, né? E acho que a sociedade tem que pressionar para que reconheça esse tipo de crime. Agora, é claro que a gente tem que pensar de forma muito mais ampla e complexa, como o que o Léo estava colocando, de identificar como vai ser todas essa criminalização, os desdobramentos disso, um projeto de educação fundamental também para que a sociedade consiga reconhecer as diferenças e valorizar as diferenças, né? Como algo da natureza humana e que faz com que todos nós cresçamos juntos a partir dessas diferenças e pensar políticas públicas, né, que possam trazer o acolhimento para essa população. Então, acho que tem que ter esse conjunto de coisas, né, porque senão fica um apêndice e que pode acabar criminalizando e vulnerabilizando quem já está vulnerabilizado, né, dentro desse processo todo. Agora, nesse momento, existe uma pressão muito grande da bancada evangélica no Congresso para que o Dias Toffoli não sequer colocasse em votação, em discussão novamente o assunto, né? Porque foi o que aconteceu com a questão do aborto, né? Eles voltaram atrás por conta de não ser um momento para se discutir isso com a sociedade. Então, nesse caso, é evidente que tem que haver uma pressão do lado de fora, né? Eles estão no Congresso como representantes da população. E tem uma grande parte da população que gostaria de ver esse assunto criminalizado, não é? Uhum. Como combater? É difícil, não é? É uma luta muito difícil, não é? Você não acha? Não? Sim, concordo. Eu acho que, como o Felipe falou, né? Acho que precisa de toda essa estrutura que também, além de ser jurídica, ela é pedagógica, né? Para além da lei, a gente precisa de política pública, política afirmativa, política educacional. Acho que essas coisas são, às vezes, mais fundamentais do que a própria criminalização da homofobia em si. Acho que tem uma questão bem específica da comunidade LGBT, né? Que ela não tem um marco identitário próprio, como as mulheres, como os negros e negras. Então, eu acho que é também mais difícil, às vezes, de conseguir se mapear políticas para essa população. Eu acho que quando você também tem uma política, talvez, de criminalizar
a LGBTfobia, você está reconhecendo a existência também dessa população. Então, acho que por esse lado é bem importante do ponto de vista do Estado, né, para ele reconhecer. Agora a gente falava sobre pressão popular, sobre a importância da pressão popular, mas às vésperas da eleição a gente chegou aqui a receber aqui pais de LGBT, comunidade LGBT, e eles falavam sobre o medo que sentiam naquele momento. Daí Bolsonaro venceu as eleições e a gente tem esse cenário de que ele diz, por exemplo, em relação à propaganda do Banco do Brasil, depois ele diz que o Brasil não é um país de gay, que se você quiser fazer sexo com mulheres, você venha. Pode vir à vontade. Né? Como se mostrar nesse momento? Como é fazer pressão popular? Porque é se expor também, né? Como está a situação para a população nesse sentido? Eu não sei, eu não conheço nenhuma pesquisa que consiga trazer essa informação com precisão. Sim. Mas assim, o que a gente sente vendo as redes sociais, os movimentos e tudo mais, é que rolou uma política de afirmação própria da população LGBT, por exemplo, com os inúmeros casamentos que surgiram desde a eleição até o final do ano, né? Então, pessoas se mobilizando para fazer casamentos coletivos, oferecendo seus serviços para a população LGBT, num gesto de solidariedade, dizendo, se o governo, né, eleito não vai dar essa assistência, então a sociedade está se mobilizando para isso. Eu acho que tem algumas movimentações que são importantes da gente reconhecer, de potencializar, porque a sociedade está se movimentando também, né? Não é só a institucionalidade, ela está ruindo em diversos aspectos. A gente está vendo agora com o próprio Código da Educação, tem um monte de coisa acontecendo nesse estado que está, né, ruindo questões importantes, mas a sociedade também está se mobilizando e achando outros canais, né, que não só ocupar a rua, de mostrar a sua força e a sua capacidade de acolhimento e a gente tem, por exemplo, a Casa 1 aqui em São Paulo também, que é virou referência, uma referência, é uma organização da sociedade para acolhimento da população LGBT. Então, acho que a sociedade também está mostrando para o governo que existem outras formas de fazer. A questão é conseguir pressionar para que o Legislativo e o Executivo incorporem essas novidades que estão aí no caldeirão da sociedade para, de fato, construir essa sociedade mais democrática em todas as instâncias, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho do seminário, né, que a Polis vai promover. Sim, claro. O seminário vai ser na sexta-feira, o dia inteiro, né? Ele começa às 9 horas da manhã, o Polis fica na Rua Araújo, 124, do lado da Estação República. A perspectiva é que a gente faça 3 rodas de conversas diferentes, né? Então, mais do que um seminário com mesa e tal, é um espaço de conversa e de troca, em que a gente vai discutir desde a própria questão da criminalização da LGBTfobia, as denúncias de crimes LGBTs, como também espaços de acolhimento, como o próprio Museu da Resistência, o próprio Museu da Diversidade, que o Léo vai estar lá na mesa também. E pensar alternativas também para que a cidade possa acolher melhor a população LGBT. Então, é um dia inteiro de conversas, passando por esses vai ter transmissão pelo Facebook. Por essas 3 escalas, a transmissão, a gente vai fazer transmissão online pelo Facebook, também acho que aqui na TVT vocês vão transmitir também, né? Então, vai estar nas redes sociais para quem quiser acompanhar e também quiser fazer pergunta, sugestão, acho que a gente vai conseguir acompanhar também esse debate para vocês participarem também. Maravilha. A gente vai lá dar uma piscadinha no Weintraub. Vamos que ver já tá a sabatina lá, na Câmara do Weintraub. Pisca pra gente, vamos dar uma olhada no que está acontecendo por lá. A qualidade da alfabetização é um desastre. Mesmo com um indicador muito flexível, que o teste que é feito para ver se é analfabeto funcional ou não, de pegar um texto e ler, que é flexível, é baixo os parâmetros, são baixos os parâmetros. A gente vê que o número é muito alto ainda e ele cai devagar, longe das metas. Qual o problema disso? Nós não somos uma nação de autodidatas. Uma pessoa que não consegue ler um texto e interpretar, ela não consegue abrir na internet qualquer artigo, qualquer coisa para ver se tem uma doença, não tem uma doença, aprender a montar um produto sozinho, não consegue pegar um manual de uma máquina e aprender a operar melhor essa máquina.
é uma pessoa que não consegue... A gente acompanha, então, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sendo sabatinado na Câmara dos Deputados por conta dos cortes que aconteceram de 30% na educação e que fizeram com que acontecessem essas inúmeras manifestações no dia de hoje, nesse 15 de maio. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos continuar debatendo LGBTfobia e dar mais uma piscada nos atos que acontecem em São Paulo, na Avenida Paulista. Até daqui a pouco. Enquanto aguarda a água do chuveiro aquecer, utilize um balde para evitar o desperdício. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. O Ártico é muito importante para o clima global, mas está sendo destruído. Empresas e governos se aproveitam que o gelo está derretendo para explorar petróleo na região. O risco de grandes vazamentos de óleo ameaça o urso polar e muitas outras espécies. Temos que agir agora, antes que seja tarde demais. E você pode ajudar. Apoie o Greenpeace na campanha para transformar o Ártico em santuário ecológico mundial. Assine a petição da campanha Salve o Ártico. Acesse juntospeloartico.org ou então envie agora um SMS com a hashtag Salve para o número 27800. Greenpeace, ajude a salvar o Ártico. Agora. No Entrevistas desta semana, vamos conversar com o sociólogo e diretor técnico do DIESE, Clemente Gans Lúcio. O assunto: emprego, salário e o futuro do trabalho no Brasil. A reforma da Previdência aqui no Brasil devia começar com uma discussão de reforma tributária. É muito importante entender o seguinte: quem está elaborando o projeto de reforma da Previdência está fazendo uma reforma fiscal. Eles não estão preocupados com o aspecto social. É nesta quinta-feira, 10 horas da noite, aqui na TVT. Olá, estamos de volta ao vivo e vamos direto com a nossa repórter Cissa Soriano, que está ao vivo na Avenida Paulista, em São Paulo, acompanhando o ato que acontece contra os cortes na educação. Lembrando que hoje, 15 de maio, estudantes, os professores, profissionais da educação estão todos parados por conta desses cortes de 30% que aconteceram na pasta da educação. Agora sim, vamos direto com a Cissa Soriano. Oi, Cissa. A Tatiana não é professora, não é estudante. Na verdade, ela é mãe da Beatriz. A Beatriz tem 7 anos e você já está com ela aqui na manifestação. Eu queria que você explicasse pra gente por que é importante você estar aqui com a Beatriz. É que a educação está sendo desmontada, né? E apesar dela estudar numa escola particular, eu acho que é importante ela aprender a lutar desde agora para o futuro dela. Né? A ideia é ela ir para uma faculdade pública mais tarde, que eu acho que é o top da educação aqui no Brasil. E a gente não pode deixar acontecer isso. É uma forma que todo mundo tem que estar envolvido junto, e acho que tem que dar as mãos, enfim. Vieram várias mães de escola dela, inclusive. A escola dela está aqui apoiando. Tem muita criança junto, né? Eu acho que as crianças hoje têm que crescer já com uma luta dentro delas. E com essa coisa assim, né? De defender os direitos desde cedo. Que eu acho que é extremamente importante. Não brigar agora, abaixar a cabeça. Se não brigar agora, não vai ter lá na frente, né? Não vai ter lá na frente. E o que eu tento ensinar pra mim é isso. Assim, nunca abaixa a cabeça e tem o seu direito. Muito obrigada, Tatiana. Obrigada, Beatriz, boa manifestação. Bom, obrigada. Nesse momento, várias lideranças estão falando. Já chegaram os professores da POSP que vieram da Praça dos Ciclistas e a manifestação continua então por aqui. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Cissa, pelas informações então sobre essa manifestação que acontece hoje na Avenida Paulista.
De volta ao vivo aqui para o nosso estúdio, vamos retomar o nosso tema de hoje, a LGBTfobia. São Paulo tem o primeiro equipamento cultural da América Latina relacionado a essa temática. O Museu da Diversidade Cultural foi criado em maio de 2012 com a intenção de garantir, por meio de depoimentos, a preservação do patrimônio cultural da comunidade LGBT brasileira. Vamos dar uma olhada. Era uma época de ditadura, que estava no final. Então era uma coisa muito ruim. A viatura era preta e branca na época. Então, elas iam com tudo. Então, quando ela via que era gay, elas desciam com tudo, 3, 4, já pegava pelo cabelo, jogava, não importava se você era maior, menor, não importava isso. Para eles era limpar, porque a gente era marginal. Mesmo não se assumindo, não tendo qualquer relacionamento, você, ao fazer teatro, já era considerado fresco. Eu nunca conversei, nem ele, com os meus pais, nem ele com os dele, sobre sexualidade, sobre a minha sexualidade. Papai, eu sou homossexual. Isso não existiu. Essa coisa, o dia que eu liguei para minha mãe para dizer que ele estava morando comigo, claro que eu não falei, eu casei. Eu falei, mamãe, o Paulo foi morar comigo pra gente dividir despesa. Ela começou a chorar do outro lado do telefone. Nós somos as duas primeiras a entrar no grupo Somos. As duas primeiras. E logo depois veio uma enxurrada de lésbicas. Já eram umas 30. Então foi muito legal. Porque ali eu falei, é esta a luta que eu quero. Não tinha mais grupo gay politizado, de conscientização, como foi o grupo Somos. Porque a paranoia era tão grande, né? O baixo astral foi tão grande, né? E todo mundo morria, porque naquela época não tinha solução. Então, os nossos amigos iam morrendo à nossa volta. Você tem que fazer o que quiser, tiver vontade. Se amanhã você tiver vontade de se vestir de mulher, saia, sabe? Se amanhã, se você tiver vontade de fazer isso, faça. Sou feliz demais, eu não tenho problema nenhum com ninguém, amo todo mundo, quero que o mundo seja feliz, quero que os meus amigos sejam felizes, amo de coração. Então eu tô feliz comigo mesmo agora eu me realizei, entendeu? Agora eu sou a Lili Vargas, sabe? Eu não sou Edson e nem o Edinho, então eu sou Lili Vargas. Pois vamos lá. Que bonito, que trabalho bonito que vocês estão fazendo. Eu quero saber qual é a importância de se preservar esse tipo de memória, esses depoimentos. Bom, esse projeto é um dos projetos que a gente tem no museu, ele chama Memórias da Diversidade Sexual, sendo feita com o cineasta Luffy Steffen, que também já tem uma trajetória aí com documentários que tematizam a história do movimento LGBT. Eu acho que tem uma importância já no sentido de você dar valor àquilo, né? Essas memórias valem. Eu acho que a sexualidade é algo que nos constitui enquanto pessoa, nos constitui enquanto cidadão, é um direito humano. Então, acho que a história da diversidade sexual, ela precisa ser preservada. Então, a partir do momento que o Estado reconhece isso, que a população reconhece isso, acho que você cria mecanismos para você conseguir preservar, de fato, essa história, e é o que o museu vem fazendo. Além do museu, existem mais outros 3 museus no país, né? No mundo. O Museu da Diversidade Sexual é o único da América Latina. Foi fundado em 2012 também por uma reivindicação de parte da comunidade. E a gente vem trabalhando principalmente nesse aspecto, né? De conseguir preservar a memória, de conseguir alavancar pesquisas, de conseguir alavancar exposições, projetos, de conseguir ter esse contato com a comunidade. Para a gente é muito importante que o museu tenha contato com a comunidade, né? E não seja uma instituição muitas vezes um pouco distante da população. Então, por exemplo, no museu a gente não tem catraca, o museu é aberto, é gratuito e é localizado em um espaço que a gente acha muito peculiar, né, que é o Metrô República, porque é no entorno do Arouche. Então, a população que vive no Arouche, muitas vezes a população que é expulsa de casa, vive nesse museu também.
Sim. E é uma coisa pra gente muito diferente, muito inusitada, porque em geral essas pessoas não frequentam os museus. Então acho que o museu traz um pouco disso, né? De fazer com que a população, que a comunidade LGBT consiga se apropriar dele. E a gente sempre está tentando diálogo, está tentando ceder o espaço para exposições, lançamentos de livros. Embora a gente seja um espaço pequeno, a gente sempre está tentando deixar ele aberto e disponível para toda a população, né? Então, acho que tem essa vertente e eu acho que é uma história que... A nossa história, a história da diversidade sexual, que eu acredito também que seja a minha história e de vários outros LGBTs, é uma história que é invisibilizada, né? Acho que todas as pessoas como, enquanto gays, lésbicas, trans, bissexuais, eles passam, às vezes, a vida inteira sem conseguir se reconhecer, sem nenhuma referência em livros didáticos, enfim, na televisão, em diversos lugares, todas as referências são sempre muito negativas. Então, eu acho que o museu traz muito isso do orgulho e da afirmação, né? De você se afirmar você se afirmar como você é e você ter orgulho disso. E você ter orgulho porque nossas memórias, eu acho que elas constituem quem a gente é, né? E essas memórias não eram compartilhadas antes, né? Não eram. É importante trazer isso também à tona. Sim. Agora, observando esses depoimentos, como a gente viu, eu queria que você também entrasse nessa resposta, Felipe. Vocês percebem que houve um progresso, digamos assim, na questão da aceitação, que a gente viu o depoimento ali do César Job com o Paulo ao lado, falando que eu jamais conversei sobre sexualidade com os meus pais. A gente pode dizer que, pelo menos nesse aspecto, algumas coisas progrediram? Eu acho que sim. Eu acho que a importância também política do museu é de mostrar como o direito a ser LGBT é um direito em disputa, né? Já foi criminalizado, em alguns países é criminalizado, já foi considerado doença, né? Então, ao tempo inteiro você tem essa disputa de leituras entre a permissão da população ser quem ela é e o cerceamento dessa condição como se isso fosse uma doença, como se isso fosse um crime, né? Então, ter esse olhar histórico permite a gente entender essas disputas, como elas vão acontecendo ao longo do tempo e nos instrumentaliza a pensar o futuro também. Então, acho que o museu tem uma importância incrível para a população LGBT e para a sociedade como um todo. E o que acho que a gente consegue sentir também na sociedade é que o fato de você ter lugares em que as pessoas podem se reconhecer LGBT faz com que quem é LGBT se sinta fortalecido. E não só quem é LGBT, mas os familiares dos LGBTs também, porque você começa a criar espaços de trocas. Tem mães de LGBTs que começam a conversar sobre o dilema que é isso, porque quando um LGBT sai do armário, ele não sai sozinho, a família dele também sai junto, né? Ou a família às vezes entra no armário, porque aí é a família que tem que avisar para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos, que eles têm um filho ou uma filha LGBT. Então, é um movimento coletivo, não é individual. Uma pessoa sair do armário, todo mundo que se relaciona com ela ou entra no armário ou tem que sair junto, sabe? E a partir do momento que a gente vai tendo mais pessoas se assumindo e dizendo isso publicamente, fortalece o coletivo, né? E aí eu acho que as famílias também se sentem mais capazes de fazer esses acolhimentos. Não significa que não exista mais LGBTfobia dentro das famílias brasileiras, muito pelo contrário, existe ainda com muita força. Mas também existe um certo movimento de aceitação de famílias que ficam felizes quando os filhos se casam, quando as filhas se casam com pessoas, né, do mesmo gênero e tal. E mesmo a gente vê... Eu tenho uma amiga cujo filho tem uns 5 anos e está nesse processo de questionamento de qual é a identidade de gênero dessa criança. E ela diz isso publicamente, ela posta no Facebook esses dilemas, e é super importante ela postar porque outros pais que estão passando pela mesma situação com crianças conseguem relacionar, pensar junto. Então, acho que, de certa forma, melhorou, né, do que já era, mas não significa que não tenha assim, um campo enorme de disputa, um campo enorme de avanços que a gente ainda precisa fazer. E quando a gente ouve falar em proibição da discussão de gênero, que aliás é usado de uma maneira equivocada pelo governo, isso também significa um atraso nessa luta, não?
Sim, total. Eu acho que é isso. A gente está esse processo de disputa, ele é constante. A gente está no momento de acirramento da disputa, porque se é verdade que o governo hoje tem uma visão bastante restrita do que é a situação de gênero, por outro lado, tem muita gente discutindo com muita propriedade. Sim. E com muita qualidade, assim, sabe? Então, eu acho que tem esses avanços na sociedade que estão pulsando, que a gente tem que olhar com bastante atenção, com bastante cuidado e com muita valorização, porque a gente acha que a LGBTfobia, ela só atinge a população LGBT. Mas a gente tem casos no Brasil de pessoas heterossexuais que, ao demonstrarem seus afetos para uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, acabaram sendo violentadas. Tem o caso, se eu não me engano, não lembro qual é o ano, mas era um pai e filho, se eu não me engano, num rodeio. Uma história assim, né, que no ABC também teve uma história, se eu não me engano, de um garoto que abraçou o pai, foi atravessar a rua e um caminhoneiro atropelou e ele acabou morrendo. Então, são inúmeros os casos. Né? Então não é só a população LGBT que sofre com isso, a população hétero também, sabe? Porque ela acaba sendo cerceada de demonstrar seu afeto com seus pares, né? Claro. Então, essa é uma discussão que interessa a toda a sociedade, não só a população LGBT. Sim. Okay. Vamos de volta ao nosso papo sobre educação, sobre os atos que acontecem hoje em todo o Brasil. Nós recebemos um vídeo da União Nacional dos Estudantes sobre o ato que aconteceu em Brasília hoje. Vamos dar uma olhada. Oi, galera, eu sou Kate, sou do Levante Popular da Juventude, diretora da Uni. A gente está aqui em Brasília hoje. A gente botou 50 mil pessoas na rua para dizer não aos cortes anunciados pelo governo Bolsonaro. A gente não vai aceitar que o governo Bolsonaro tire da educação, a gente não vai aceitar retroceder. A gente vai avançar e a gente vai estar nas ruas enquanto for necessário. Nós não vamos recuar, não vamos baixar a nossa cabeça. E os estudantes, os professores e trabalhadores da educação deram o seu recado hoje no país inteiro, que nós não vamos aceitar esses cortes. E dia 14 de junho, a gente queria convocar todos e todas para estar também nas ruas contra a reforma da Previdência e também lutando pela educação. Vamos agora direto, então, para a Paulista com a repórter Cissa Soriano, que continua acompanhando o ato que acontece lá na região. Oi, Cissa. Um pequeno delay, mas já ela nos ouve. Fala, Cissa. Bom, eu estou aqui com o João Santana e, ao contrário do que a gente pensa que é uma manifestação só de universidades públicas, o João estuda numa universidade privada e está tendo uma grande adesão, é isso? Sim, os estudantes da universidade se mobilizaram, né, assim que foi anunciado os cortes na educação, a medida do governo Bolsonaro. Os estudantes da universidades privadas, não só da minha, mas em outras, se mobilizaram, criaram consciência e estão tomando as ruas, se mobilizando na universidade, porque esse corte também, afinal de contas, afeta a universidade privada, né? Já que ali tem muitos alunos que estudam através do ProUni, através do FIES, e esses alunos também serão prejudicados com esses cortes do governo Bolsonaro. Que avaliação que você faz desse ato hoje? Eu acho uma avaliação muito positiva, que a gente de fato conseguiu trazer a juventude para a rua, né? A gente conseguiu colocar jovens, estudantes, profissionais da educação para estar se somando e dizendo não esses cortes na educação, dizendo também não à reforma da Previdência, para que a gente tenha o direito de se aposentar, para que a gente não consiga trabalhar até morrer. Sendo que o ministro da Educação, junto com o governo Bolsonaro, ele tenta barganhar. Ele fala que se tiver reforma da Previdência, que ele reverte os cortes na educação. E a juventude está aqui hoje dando uma resposta. A juventude universitária, a juventude secundarista, os trabalhadores da educação estão aqui em grande unidade para dizer não ao governo Bolsonaro, para falar que tem resistência e fazendo esse esquenta aqui para a greve geral que vai acontecer no próximo dia 14 de junho. Né? O Bolsonaro disse em Dallas hoje que vocês são massa de manobra. Assim, é muito difícil falar em massa de manobra, né? Sendo que a base eleitoral dele é uma base eleitoral totalmente de redes sociais. É uma base eleitoral que foge do debate, que não quer discutir. Então, assim, massa de manobra é a turma deles. Massa de manobra é a turma deles, porque a gente aqui tá saindo da rua, tá vindo pra rua, tá vindo das escolas, né? Teve gente hoje lá na universidade que fez prova, que estudou, saiu da prova, fez cartaz e veio aqui pra universidade. Então, assim, aqui na verdade a gente tem uma juventude consciente, que tem consciência do que está acontecendo
e que não aceita ser massa de manobra, que aceita a mudança e diz que não aceita esse corte e essas medidas do governo contra a juventude, contra os trabalhadores. João, obrigada. Uma ótima manifestação para você, que ainda vai continuar. Depois de todas as falas aqui, os manifestantes vão seguir pela Paulista, descer a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio até a Assembleia Legislativa. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Cissa. Olha só, essa manifestação que a Cissa acompanha ali de perto, eu estou vendo algumas imagens circulando na internet, já pedi para a nossa produção pegar isso, da manifestação por cima, assim, e tem muita gente, está bastante lotado, milhares de pessoas lá na Avenida Paulista se manifestando. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados continua a sabatina do ministro Abraham Weintraub da Educação sobre esses cortes. Vamos dar uma olhada? Vamos direto para lá, então? A educação básica ao ensino superior é uma tentativa de desqualificar e reduzir o papel que tem a Universidade Brasileira. Por isso, na minha impressão, o ministro deveria concentrar na justificativa e explicar o porquê do ódio à cultura, do ódio ao conhecimento, o porquê dessa revolta da ignorância que toma conta do governo de Jair Bolsonaro. E para concluir, dizer que o ministro precisa aprender a ser tolerante com a universidade. Viu uma declaração estapafúrdia, uma insinuação que, por que não polícia nas universidades? Universidade não é lugar de repressão, é lugar de liberdade, de discussão, de pensamento crítico. E o governo e o ministro vai ter que se acostumar e ter tolerância. Concedo a palavra para responder aos questionamentos do deputado Orlando Silva ao senhor ministro, pelo tempo de 5 minutos. Ministro. Queria trazer esse debate sobre educação aqui para o estúdio também. Quero saber como o Instituto Polis tem acompanhado essa questão dos cortes na educação, como vocês observam isso tudo que está acontecendo? A gente tem muita preocupação, né, porque a educação... E esse corte na educação afeta sobretudo as pesquisas, né? Ao ensino e a uma série de equipamentos que são fundamentais para a garantia do direito à cidade, né? Então, por exemplo, tem uma discussão, sobretudo junto às mulheres, sobre a luta por creches, né? Para as creches conseguirem liberar as mulheres para o trabalho, para uma série de coisas que são fundamentais para a vida, né, cotidiana e para o exercimento do direito e da liberdade dessas mulheres. Então, o corte na educação, ele afeta, assim, transversalmente vários departamentos da sociedade. Então, desde das pesquisas que são fundamentais para a gente repensar a nossa sociedade, conhecer a nossa sociedade, até esses equipamentos que são, assim, o básico do básico do básico do cotidiano das famílias e que afetam estruturalmente o direito à cidade. Porque a gente já está, desculpa, Thalita, a gente já está começando a observar, já estão começando a falar sobre isso, a questão da fuga de cérebros, ou seja, os pesquisadores que já estão percebendo a situação, como ficará daqui a alguns meses, já estão começando a fazer contato com universidades de fora do país, para dar sequência aos seus estudos e tudo isso. Ou seja, o que eles conseguirem, né, com o estudo fora, não retornará para a gente, né? Quer dizer, a gente, além de tudo, ainda perde a capacidade de pensar num futuro melhor. O que você acha disso, Leonardo? Eu acho que é um período bem complicado mesmo em relação à educação básica, em relação à pesquisa. Felizmente, eu acho que a gente está num período que a gente não vê muito progresso, a gente vê muito mais, eu acho que uma resistência, né? Resistir pelo que temos. E no caso da gente, que trabalha com diversidade sexual, já era difícil colocar isso em pauta dentro da agenda de pesquisa brasileira, né? Sim. Nesse momento, fica mais difícil ainda. E eu acho que é um todo que precisa avançar coletivamente, né? Então, se você não tem pesquisa na universidade, você não tem pesquisa para a sociedade, o museu é influenciado com isso, então acho que é uma estrutura muito maior, né? Que se... como o Felipe dizia, né? Exatamente. Atravessa a sociedade.
Exatamente. E interessante porque esse corte que se diz que foi muito brutal para as universidades públicas, mas teve corte também para ensino básico, ensino infantil, ensino médio. Então é um corte que afeta a população como um todo, não só universitária, mas enfim, desde o dinheiro que iria para construção de creches, né? Então E eles não chamam de corte, eles chamam de contingenciamento. Ou seja, o dinheiro está lá, mas vocês não vão receber, mas isso não é um corte. A gente precisa fazer um exercício, não sei do que, para aceitar esse tipo de argumento, não é? Não é. É difícil. Vamos acompanhar, hoje pela manhã vários atos aconteceram por todo o país, vamos acompanhar um pouquinho do que foram esses atos? Olha só. Em São Paulo, estudantes realizaram um ato na Avenida Paulista. A gente está vendo aí esse ato de vários estudantes que paralisaram ali a Avenida Paulista, uma faixa da Avenida Paulista. Na Rua da Consolação também teve atos, estudantes caminharam pela Rua da Consolação. Em Curitiba, o ato reuniu centenas de pessoas logo pela manhã. E aí é a Praça Santos Andrade, também em Curitiba, onde teve paralisação. Fortaleza, grupos culturais se apresentaram durante o ato. Esse daí é o Maracatu Solar, que foi às ruas hoje pelo direito à educação. Estudantes e trabalhadores da educação em Catalão, Goiás, caminharam pelas ruas da cidade. Salvador reuniu milhares de pessoas, estava bem lotado por lá, esse número aumentou durante o dia, muita gente se manifestando em Salvador. Caruaru, Pernambuco, muita gente na rua cantando. No Amazonas, a manhã foi chuvosa, mas estudantes e professores da Universidade Federal saíram em caminhada pelas ruas de Manaus. Teresina, no Piauí, teve também um grande ato que reuniu muita gente nas ruas. Ministro da Educação continua em sabatina na Câmara dos Deputados e a gente volta para lá para ouvir o que ele tem a dizer. Sim, na universidade. Vamos passar agora a lista dos oradores e eu quero advertir aos oradores que vão dividir o tempo, que será 3 minutos para um e 2 para outro, naqueles que vão dividir o tempo. Para falar pela liderança do PT, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, milhões de brasileiros e de brasileiras estão saindo às ruas em luta pela defesa do ensino público e gratuito no nosso país. E o presidente da República hoje, quando se refere a estas pessoas, chama o povo brasileiro, inclusive muitos eleitores seus, de idiotas, de imbecis. E eu creio, senhor presidente, que este pensamento que o presidente da República tem com relação ao povo brasileiro é o mesmo pensamento que este ministro tem com relação a esse plenário. Eu imaginei que ele não entendia só de matemática, mas ele não entende de nada. Ele não sabe ler um gráfico. E ele mente de maneira descarada, interpreta os gráficos de maneira contrária e tenta esconder a realidade vivida pelo povo brasileiro, que teve durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma a oportunidade de ver o filho e a filha da classe trabalhadora pela primeira vez entrar numa universidade, no Instituto Federal. Na verdade, a gente ouviu uma última fala do ministro Weintraub e uma vaia. Eu estou vendo aqui a Carta Capital, ela soltou o seguinte, que a fala de Weintraub se encerrou, mas antes o ministro argumentou que as pesquisas nas ciências humanas geravam pouquíssimas publicações de impacto científicos e destacou áreas de exatas, biológicas, engenharia e agricultura. Só para a gente, então, ter aqui um pouco das informações do que foi dito ali por Weintraub. A cada manifestação do Weintraub, a gente chega à seguinte conclusão.
Ele é ministro da Educação, mas é só do que ele não entende. Não entende nada. Da educação é uma coisa lastimável. São feitas pesquisas. Bom, qual deve ser o nosso comportamento a partir de agora com relação a tudo isso que a gente está vivendo? O que vocês acham disso? Difícil, né? Não, olha, eu acho que essa não valorização das áreas humanas, ela não é nova, né? Muita gente fala, mas serve para quê essas pesquisas, né? Para que onde isso leva e tal. Mas, na verdade, leva para muita coisa, né? Sim. Leva para muita coisa que não necessariamente tenha como objetivo o lucro que talvez uma pesquisa nas áreas de exatas consiga gerar. As pesquisas nas áreas de humanas, elas servem para um conhecimento geral e para um entendimento geral sobre nós e sobre a sociedade que não tem valor, né? Não tem um valor físico que a gente consiga mensurar. Mas, e justamente por não ser mensurável, ela é fundamental para o avanço da sociedade como um todo, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar apostando e valorizando esses cursos e esses tipos de pensamento, pensando em formas de colaboração coletiva entre todos nós que pensamos esses tipos de trabalho, executamos esse tipo de trabalho, e para se apoiar e conseguir, de fato, fazer essa transformação, assim, sabe? Porque essas declarações, elas são muito nocivas, mas elas não podem ser paralisadoras, né? E eu acho que os estudantes já vêm demonstrando para a gente há muito tempo, né? As ocupações nas escolas, eu acho que foi uma puta lição para todo mundo. E eu acho que os estudantes hoje continuam tendo esse papel, né? De questionar a sociedade, avançar, fazer a sociedade avançar e disputar recursos, disputar políticas públicas. Eu acho que esse é um cenário que, assim, nunca deixou de existir essa disputa, ela só está agora muito evidente, sabe? E é bom que seja evidente, porque a gente sabe que lado que a gente vai estar e forçar para que essas coisas de fato que a gente acredita. Agora, para a causa de vocês, é fundamental que a gente viva num país progressista, ou que pelo menos a gente persiga esse objetivo, não? Sim, com certeza. Nós somos um museu que está muito atrelado à questão dos direitos humanos, né? Sim. Então, e a questão das humanidades em geral, né? Você fala em memória, você fala em história, você está falando em humanidades. Então, pra gente, quando há certos ataques ou há menções de contingências, essas áreas há um impacto direto também na produção de ciência ligada também à diversidade sexual. Sim, claro. Então, existe uma implicação direta, com certeza, e é muito complicado mesmo. Eu acho que as ciências humanas têm um papel, como o próprio nome diz, né, de humanizar. E eu acho que ela pode não servir ao lucro, ela pode não servir às grandes empresas, mas eu acho que ela serve muito à sociedade, né? Ela serve a uma sociedade mais humana. Eu acho que a partir do momento que você corta isso, você está cortando um pouco dessa humanidade, né? Que a gente está em disputa. Eu acho que falar sobre LGBTs também é falar sobre humanidade. Sim. Então é realmente uma questão bem complicada. Sim. Nós vamos à luta. Muito obrigada pela sua presença, Leonardo. Obrigada, Felipe, pela presença de vocês. Obrigada demais, pessoal. Valeu. Vou ler alguns nomes de pessoas que acompanham o Bom para Todos hoje. O Marcos Vinícius, a Sandra Souza, Elizabeth Teodora Souza Ferreira, o Evaldo de Araújo, Fábio Almeida, Rosa Lima, Luana Brandão e a Elaine Teller, que está sempre aqui com a gente, sempre contribuindo. Muito obrigada de novo, Elaine. Vamos lá, se você acompanha a programação da TVT e quer ajudar no crescimento da emissora, fica ligado na dica. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom pra você, é bom pra todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net.
E mais uma dica para você que é telespectador da TVT, se inscreva no nosso canal do youtube.com/RedeTVT e torne-se membro. Dessa forma você faz uma pequena contribuição mensal e participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece muito. Se você perdeu algum momento do nosso programa, tem reprise hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Para finalizar nosso programa, estamos chegando ao fim. Sim. A TVT está junto com os estudantes nessa luta contra os cortes na educação e, claro, sempre visando o desenvolvimento do nosso país, um país mais democrático, mais justo. E tem muita gente que diz que as grandes emissoras não, aquelas emissoras hegemônicas não estão cobrindo a altura. Então fica a dica também para quem quiser. Todos os vídeos serão mostrados aqui no Bom Pra Todos e aqui na TVT, e daí a gente espalha e mostra exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Procure novas formas de informação, vem para a TVT e acompanha a nossa programação. A gente preparou uma homenagem a todas essas pessoas que estão se manifestando hoje e você vai conferir agora essas imagens num clipe final. Até amanhã, pessoal. A gente volta com Bom para Todos. Tchau, tchau. Tchau. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei. TV dos Trabalhadores. Seu lugar é aqui. Livre para todos os públicos.